Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos nesse universo que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente, e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi. E hoje estamos com uma podcaster assim profissional, então aqui a gente até fica receoso, né, de cometer gafes. Acho que a gente vai ter que pegar umas dicas também. Exatamente. Ela não é só podcaster, não é só escritora, a gente vai falar sobre o primeiro livro dela, mas ela também foi eleita pela Bloomberg Linha, uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Ela fundou a plataforma de conteúdo Óbvios quando tinha apenas 25 anos, em 2015, e desde então a Óbvios se transformou em muita coisa, um ecossistema revolucionário sobre felicidade feminina, com 1 milhão de seguidores, inaugurando também canais dedicados à saúde e ao prazer. Chapadinhas de endorfina, eu adoro esse nome inclusive, relacionados a exercício físico. Ela também apresenta o podcast Bom Dia Óbvios, que é um sucesso, um dos mais escutados no país. E Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, é o seu primeiro livro, a gente vai falar dele, publicado pela editora HarperCollins Brasil. Marcela Ceribelli, bem-vinda aqui ao nosso podcast Daria um Livro. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Querido, já estou me sentindo em casa. Obrigada pelo Bom convite. dia, bom dia, Óbvios. Bom dia, Daria um Livro. É isso, você é de casa. E para começar nosso papo hoje, queria fazer uma pergunta para você, que eu faço para todo mundo que passa aqui, que é o seguinte: conta um pouquinho da sua relação com a leitura. Antes de você escrever um livro, como é que é você com livros? Sempre teve uma afinidade com livros? Isso começou depois? Conta pra gente. Eu sempre tive isso desde muito pequenininha. Eu fui criada numa casa em que o silêncio era muito valorizado. Então, até minha mãe diz que ela sempre fez questão de cada um ter o seu espaço e a sua individualidade. Isso tem um pouco a ver por eu ter um irmão gêmeo e uma preocupação da minha família da gente não achar que era um só, porque é muito comum com irmãos gêmeos. Então, os livros foram aparecendo na nossa vida desde que a gente era muito pequeno e cada um estava sempre com o seu livrinho. E era um universo particular que a gente acessava. Então, desde muito novinha, eu já lia bastante, sempre foi um prazer meu. E eu sempre tive esse lugar da imaginação, que eu acho que se transforma na vida adulta para a criatividade, que os livros me traziam material e trazem até hoje. Então, mesmo na adolescência, é um período em que acho que, né, fica uma coisa, você vai ter que ler Dom Casmurro pra escola. A obrigação, né? A leitura pela obrigação. Eu estava lendo Dom Casmurro com prazer. Não foi traição. Já chega na polêmica. Mas de lá pra cá, a minha relação com os livros só foi ficando maior e mais intensa, porque eu acho que dentro do que eu preciso até hoje, do meu silêncio, porque eu valorizo muito o silêncio na minha vida e a minha individualidade, os livros seguem sendo o meu lugar seguro, e é um lugar em que só eu sei qual que é o universo da Helena Ferrante para mim. Eu acho isso uma coisa muito preciosa dentro da leitura. É tão individual, é tão bonito que a cada palavra que a gente vai ler, a gente pode ler o mesmo livro, mas a gente vai imaginar universos diferentes, locais diferentes, cheiros diferentes. Então, a literatura é uma paixão gigantesca, não à toa. Quando eu pensei qual seria o próximo passo com o podcast, eu não fui fazer um videocast pro TikTok, eu fiz um livro. E até a gente estava conversando antes, né? Isso que você falou da individualidade. A gente falando de uma mesma autora com mais de um livro, cada um leu e preferiu um dos livros dessa autora, né? Então isso mostra a individualidade, vai depender muito da bagagem que a gente tem. Exatamente, porque eu acho que no fim a gente associa com coisas da nossa vida. É impossível você não levar em consideração a sua formação, a sua experiência de vida, né? E cada livro vai se comunicar, e cada pedaço do livro se comunica com uma parte sua, né? Ali dentro. Exato. É muito exatamente isso. mesmo. São os sentimentos, né? A gente só conhece os sentimentos por palavras. Mas vocês sentem raiva diferente de mim, por exemplo. A gente só sabe nomear.
Mas acho que os livros têm um pouco a ver com isso, assim, quais são os sentimentos que eles vão despertando na gente, e você não sabe porque exatamente um livro te fez chorar e para outra pessoa um livro ela abandona no meio. Vocês abandonam um livro no meio? Nunca. Eu nunca. Eu abandono Eu também. sim. Costumo abandonar pouco, porque eu acho que eu sou meio criterioso na seleção do que eu vou ler. Eu dou uma bela pesquisada pra entender se vai funcionar pra mim. Mas abandono. Eu dou uma chance até o final. Eu acho que aquilo pode mudar, mesmo se eu não tô gostando. Na última eu vou até o página, final. né? Eu já acho que a vida é muito curta pra ler um livro que eu não gostei até o final. Não é um livro ruim, porque eu também acho que a curadoria é decente. Exato. Mas se não me pegou... Mas não era pra você naquele momento, assim, né? É isso. É isso mesmo. Não, mas eu gosto. Eu dou a última chance, eu vou até o final. Preciso ter a minha opinião sobre aquilo, então eu vou embora. Marcela, você... com apenas 25 anos, criou a Agência Óbvios, uma plataforma que trabalha com narrativas femininas. Você acha que, para você, o que te chamou a atenção para esse tipo de conteúdo? Foi uma falta que você sentiu no mercado, digamos assim? Você não tinha lugares para procurar esse tipo de informação? Foi a maneira de comunicar, a abordagem que te chamou a atenção? O que te fez? Eu gosto de dizer que ali em 2015, com 25 anos, eu não estava fundando nada. CEO! Exato! Eu estava apenas com muita vontade de criar conteúdos e sei lá onde é que ia parar. Eu não fazia a menor ideia de que ia chegar nessa proporção, mas eu sempre fui uma mulher ambiciosa. Então, claro, se você sentasse comigo e falasse, como você imagina daqui a um tempo? Eu talvez falasse coisas diferentes do que eu considero sucesso hoje, mas naquele momento, o que eu sabia era... Eu queria trabalhar com e por mulheres, porque eu sempre fui muito observadora, e isso tem muito a ver com esse lugar do silêncio, né? Eu brinco que o meu talento, apesar de podcaster, não é falar, é saber ouvir. E quanto mais eu ouvia as mulheres ao meu redor, e que eu cresci muito próxima, amigas, família, professoras. Vocês têm cara de que eram amigos dos professores também. Muito! Os queridinhos. Esse dia eu encontrei, saindo aqui, eu encontrei uma professora que era de espanhol aqui no shopping, saindo do podcast. Ela... Pedro, como é que você tá? Te acompanha, não sei o quê. Sabe essa coisa da relação? Os primeiros acabou a aula e ia lá conversar. Tipo isso. Eu também. E eu sabia que tinham muitos incômodos que estavam nelas, que naquele momento eu chamei dessa infelicidade feminina. E como é que a gente poderia produzir conteúdo que fosse na contramão do que estava sendo feito naquele momento. E muito nas revistas que eu consumi quando era mais nova. Mas eu digo que muda a plataforma, mas não muda a toxicidade. Então, claro, o momento foi a revista, depois foram algumas influenciadoras digitais, agora é o TikTok que tá ferrando com a saúde mental das meninas mais novas. Então, em um dado momento, eu até achei que a função da Óbvios, essa missão, fosse ficar obsoleta. Porque a gente tava se encaminhando tão bem, mas não tem jeito, assim, a gente vive numa sociedade que quer mulheres silenciadas, com medo dos seus próprios corpos e entre muitas outras coisas, sem acesso a necessidades básicas, desde, sei lá, dignidade menstrual até a educação. Então eu acho que, na verdade, a Óbvios vai sempre existir pra gente ser essa força contra tudo isso que é produzido e pra te dar um alerta de, vamos lá. Por isso que o livro fala sobre esse despertar, que é sair um pouco do automático e se questionar quais que são essas cobranças que são externas, que a gente toma como internas, mas que não são verdades absolutas. Sim. E o quanto isso nos deixa, por isso que eu falo que na época eu chamei de infelicidade, mas hoje eu entendo que é exaustão, é um esgotamento feminino como um todo. E falando em Clube do Livro, a gente estava falando do seu livro, você tem um Clube do Livro também, que tem como objetivo trazer autoras mulheres e fazer com que elas sejam lidas, né? O tema, para mim, da diversidade na leitura é muito recorrente, porque as pessoas muitas vezes nem percebem que elas não estão lendo diversidade, que elas só estão lendo homem, branco, hétero, né? Porque é o que está em evidência, né? É o que está em evidência nas livrarias. Então, eu acho muito importante você trazer isso. E aí eu te pergunto, há uma diferença de você como mulher, ao ler outras mulheres que discutem temas femininos? É diferente essa perspectiva vinda de uma mulher? Primeiro que eu acho legal você falar isso, porque tudo começou
em 2017, que foi o ano que eu decidi que eu só ia ler mulheres. E então eu me propus a isso. Então acho importante dizer que assim, é fácil. Você, de repente, você pegou um livro e aí você leu muitos homens brancos. E eu tentava fazer, então, uma autora branca, uma autora negra. Então, assim, eu tava tentando sempre, uma brasileira, uma estrangeira, assim. Foi um grande exercício, justamente, de como que eu poderia mudar o padrão de escritoras que eu tava lendo. E de lá pra cá, assim, eu não vou criticar os escritores homens, mas quando você... É igual um roteiro de um filme, né? Que tem a ver com escrita também. Você sabe qual foi a personagem que foi escrita por um homem, qual foi a personagem que foi escrita por uma mulher. Você sabe, entendeu? A gente cresceu com protagonistas femininas sendo retratadas por homens. Então, quem é essa mulher boazinha? Quem é a vilã? A vilã, provavelmente, ela é muito segura de si, ela sabe o que ela quer. É a mulher de atitude. Isso! E aí, a nossa heroína, ela mal sabe seu valor. Nossa! E o quanto ela quer ser salva. E aí, o que eu acho mais genial dessas autoras mulheres contemporâneas é que elas escrevem mulheres com defeitos. E isso é um lugar, para mim, muito valioso da literatura. Eu acho que como a gente tem um mercado diferente, né? Não tem uma cobrança de um faturamento de um blockbuster, do cinema, etc. Eu espero que isso nunca acabe. Porque você... Por exemplo, as últimas sílabas do sábado. Últimas sílabas do sábado. Se não fossem as sílabas. Se... Eu terminei ontem. Mentira! Ela tava aqui, ela veio aqui. Ela veio já aqui. Há umas semanas. E... Ela é maravilhosa. Mulheres cheias de defeito. Sim. E é tão maravilhoso ler mulheres com defeitos, sabe? É a mesma coisa, eu sou repetitiva com Helena Ferrante, porque eu realmente acho que a febre Ferrante não é à toa, né? Apesar de ser o blockbuster da literatura. Mas então, é maravilhoso. Então você não acredita que seja um homem? É isso que eu ia falar também. Porque não, tem... é a Anitta. Então, tem. Hoje em dia já sabem que é essa tradutora em tese, né? Não tem a certeza absoluta. Mas não tem certeza absoluta, né? E aí fica, não poderia, antes até de ter as certezas, as pessoas, principalmente as mulheres, falavam, não pode ser um homem que escreveu isso. Um homem não conseguiria escrever isso. E aí ontem eu até vi alguém no Twitter polemizando de alguma forma, falando assim, gente, vamos parar de falar isso que não poderia ser um homem. Era uma mulher falando. Porque senão vou começar a questionar nós, mulheres, de não saber escrever personagens masculinos com capacidade. Eu acho interessante, eu acho bom, mas eu não acho que seja um homem porque... Laços é uma resposta de abandono. O Domênico Starnoni. Não... É óbvio que eles são Que casados. o Domênico é marido da verdadeira Helena Ferrante. Exato. Sim. Fofocas literárias. Eu acho impossível. E um dos poucos autores homens que eu li nos últimos anos é o Domênico Starnoni, porque ele tem uma coisa que a Helena Ferrante não tem, que eu adoro, que é senso de humor. Assim, eu adoro um livro que você faz... Gostei, inteligente esse. Que eu acho que a Giovanna Maladoso faz muito bem no Sweet Talk, assim, é um livro tenso, e de repente faz... Enfim, e no meu livro eu tentei trazer um pouco isso, assim, tem alguns momentos de ironia que eu acho que dá pra rir pelo nariz. E você continua praticamente só lendo mulheres? Deixa eu pensar nos últimos livros que eu li. Acho que não, porque eu tenho estudado muita psicanálise. Então, em alguns momentos, eu acabo lendo autores homens. Até porque você vai me ler agora, né? Exatamente, exatamente. Mas as últimas ficções que eu li foram escritas por mulheres. Mas eu, por exemplo, li a bibliografia da Stevie Nicks, e é escrita por um homem. Mas depois me decepcionei, porque falaram que tem várias coisas que estão erradas aí. Porque eu amo o Fleetwood Mac, então... E até falar psicanálise, tá também polêmico falar em psicanálise. Não sei se vocês viram a última polêmica. Que a Natália Pasternak, aquela microbiologista que ficou cientista muito famosa na pandemia, por falar bastante sobre o tema, ela vai lançar um livro agora que é Chega de Bobagem, o Quanto é Bobagem. Que ela vai discutir... até a gente tinha que trazer ela aqui. Que ela vai discutir questões que foram, assim... Terapias que são muito utilizadas, mas que não têm evidências científicas. Então ela vai falar da homeopatia
psicanálise e acupuntura. Acho que essas são as principais. É mesmo? Vai Nossa. criticar, falar que na verdade não tem nenhuma evidência. Nenhum na Não. psicanálise. Isso, vai estar girando maior, você imagina? Não, homeopatia e acupuntura eu acho que estão um pouco diferentes, apesar de eu respeitar. Eu respeito os três. Olha, nessa vida, Eu respeito os três, eu faço acupuntura, o que inclusive. me ajudar, entendeu? É placebo. Ok, prefiro que E tá ajude. gerando uma super polêmica, né? Muita gente... Mas agora eu gostei, vou procurar a polêmica. Então, vai ser um livro que vai vender muito, né? Vai, Porque a galera vai, adora vai. uma polêmica. Bom, falando agora de chapadinhas de endorfina. Eu adoro, também sou da corrida e sinto o bem que faz, assim, pra mim é maravilhoso. E também você comenta que mudou a atividade física, mudou a maneira como você passou a se relacionar com o seu próprio corpo, né? Sim. Você não vê a atividade física só como um fim pra poder ter o corpo bonito, pra emagrecer, enfim, mas como... te dando prazer, como te dando energia e você satisfação de você ver que você consegue fazer também. Acho que corrida é uma coisa que tem tudo a ver com isso mesmo, da gente tá sempre se superando. E me fala uma coisa, pra você, essa relação assim do corpo já vem de longa data, né? Dessa cobrança com as mulheres e tal. Você que faz parte desse movimento, de tentar mudar isso. Você consegue já ver alguma alteração, alguma mudança nas mulheres, na maneira como a gente se encara até no espelho e como a gente vê, analisa e julga o corpo das outras mulheres corpos também. alheios. Porque eu acho que é pior ainda, porque mulher consegue ser pior do que homem na hora nesse julgamento. Eu acho que a gente precisa entender que isso não é uma jornada linear. Você não vai chegar... Eu acho que a maior parte de nós não vai chegar no topo da montanha e passar o resto da vida se amando e tirando foto de biquíni no espelho e nunca julgando uma outra mulher. Ou eu acho que isso é utópico. Mas se a gente sair da utopia, desse lugar da positividade corporal e adicionar um pouco da neutralidade corporal, eu acho que a gente consegue chegar num lugar mais real. E o que isso quer dizer, a neutralidade corporal? Eu acho que é principalmente qual é o nível de importância que isso ocupa na sua vida. Então, eu sempre, e eu digo isso em palestras, assim... Quantos homens estão no meio de uma reunião e lembram que precisam se depilar, e que precisam fazer a unha, e que precisam fazer o cabelo, e que precisam... A gente esquece o quanto... Primeiro, o preciso, né? O quanto essas questões ocupam um espaço mental nosso. É uma carga mental. Sim. Mesmo. Porque são dadas como obrigações. E olha só, eu estou depilada. Não, a gente veio aqui, as duas estão maquiadas, com a unha feita. Exato. Olha lá, o Pedro acordou e veio. Você toma um banho, mas ele é um Trabalha. gato, ele é um gato. Estou com unha feita, isso aqui é gel, entendeu? Leva 1h30 pra fazer. Eu não estou falando que eu não faço essas coisas. Mas eu acho que é o quanto que você dá importância pra isso versus outras coisas que a gente poderia estar, de fato, ocupando o nosso tempo. Então, o que faz a gente ser valiosa na sociedade? Porque a gente vai envelhecer. Sim. Não vai ter O jeito. filtro do TikTok mostra que a gente vai envelhecer e como a gente vai já envelhecer. estamos. socorro. Assim, se não é o seu corpo, se não é o seu rosto, o que você tá colocando de bom no mundo, sabe? Será que você precisa sofrer tanto porque você tem estria? Será que é sobre isso? Eu não estou falando que você vai ter que postar amanhã uma foto mostrando as suas estrilhas. Good vibes. Não tô falando isso. E eu acho incrível quem faz assim mesmo, mas eu acho que a gente precisa sair de alguns lugares automáticos e assim, não posso fazer um date porque eu não fiz a unha. Para, sabe? Não é. É sobre a conversa, é sobre... Bota um perfume. Eu sempre acho que perfume é a coisa mais importante, tá? Isso pode ser a minha pressão interna, mas Fica eu a acho dica. que... Não, acho que estar cheirosa... bem-humorada, sabe? De verdade, eu passei a acreditar nisso. Agora, o nosso olhar perante outras mulheres, eu digo que se a gente quer que algo mude, a gente precisa ser um pequeno agente de transformação. Então, assim, quando eu tô num grupo de amigas e começo a falar do corpo de alguém, eu dou uma brecada. Assim, eu falo, gente, vai, vocês não iam gostar. E com o tempo, isso já faz muito tempo, porque eu também eu sou das promessas. Em 2000
18, eu prometi pra mim mesma que eu não ia falar mal dos outros. Nossa. Você conseguiu? Claro que não 100%. Mas você se policiou. Eu me policiei. Eu me policiei. Faz muita diferença já. Porque a gente sabe que cada crítica é uma confissão. Sim. E quando você fica atento a quando você vai falar mal de alguém, você fala, puta, eu não tô falando mal dessa pessoa, eu tô mostrando que eu sou insegura, eu tô... Então, eu não acho que o nosso olhar vai conseguir mudar, porque a sociedade fez isso com a gente, ferrou. A gente vai botar na novela, a gente vai falar, nossa, meu Deus, sei lá, muito linda. Por que que eu não nasci parecendo uma inteligência artificial? Porque você é humana. Eu senti um pouco, tipo, agora no filme Barbie, né? Todo mundo impressionado com a beleza da Margot Robbie. E realmente ela é maravilhosa. Isso deve gerar uma... Apesar do filme ser... até o filme brinca. Vocês já assistiram o filme? Já. Ele, numa hora ele brinca. Que ela fala, ai, tô me sentindo feia, uma coisa assim. Aí vem uma palavra... Até Greta, gênia. Que você vai colocar essa mulher pra dizer que tá se sentindo feia, Mas né? então, é Tipo, engraçado você falar sobre isso, porque essa foi a sua bolha. Eu estou num limbo da internet por conta da Óbvias, que eu observo movimentos da geração Z. Muita gente chamando a Margot Robbie de velha. Mentira. Nossa. Ela tem minha idade, ela tem 33. Gente, socorro. E os Red Pills, inclusive, viralizou um tweet. É uma foto dela em Lobo de Wall Street e uma foto dela em Barbie. Eu falei com dois ingleses muito diferentes, né? Eu posso falar Lobo de Wall Street e Barbie. Mas... E aí, ela tem 23 e outro ela tem 33. E é um Red Pill falando... atenção, mulheres, a beleza de vocês só dura 10 anos. Não. Ai, E nem vamos dar... um tweet viral. Eu estou chocada. Não, mas o que eu quero dizer com isso? Eu não quero nunca dar atenção a um imbecil desses que tá fazendo uma bela confissão Mas sobre ele até mesmo. ela é criticada, tipo, é um pouco disso, assim. Como é que a gente vai destreinar totalmente nosso olhar se Gente, pra mim ela Não dá pra você ver nada ali e dizer que... É impossível. É impossível. E ela ainda tem uma energia boa, assim. Não sei se vocês têm visto as entrevistas. Sim, eu adoro. Super. Até onde eu conheço. Ela parece bem inteligente. Até onde eu conheço. Até as pessoas teve elisões, né? Nunca sabe. Aí amanhã Até eu aparece te um negócio. apresento ela. Amanhã aparece um negócio e fala, você gostava dela? Você gostava dela? Fala, gente, até as informações que eu tenho até hoje. Nunca se sabe, Tem data de validade. Exato. Mas uma coisa que é curioso é que vocês falaram, né, da questão da mulher, dessa pressão. E uma coisa que eu senti um pouco uma diferença, e acho que tá longe da pressão que a mulher sofre, mas quando eu me assumi, eu comecei a viver mais um universo gay. O universo gay também é muito tóxico em relação à pressão estética. Muito. Corpo. Corpo, é bizarro. Então, eu passei a entender um pouco o que a mulher sofre, sabe? Sim. Muito. Pra mim, a diferença é que eu acho que é o mesmo nível de pressão, mas você é entre... É isso, é restrito àquela bolha. Isso, e a gente é perante a sociedade como um todo. Exatamente. Mas dentro... Nossa, quanto meus amigos gays, assim, cada conversa profunda que a gente tem sobre pressão estética, sobre falta de autoestima, sobre como isso prejudica até na hora do sexo. Cara, é sofrido, assim. E é bom que a gente pode falar, né? Sim. Eu também me odeio. Somos horrorosos. Ai, vou morrer sozinha. Sabe assim? Mas enfim, mas eu concordo totalmente com você. Na apresentação do seu livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, você fala que escreveu os roteiros para o seu podcast, acabou despertando essa paixão pela escrita, e que fez até você querer escrever o livro. Quando você começou a escrever, foi realmente só a partir dos roteiros, ou você já tinha essa vontade, já ensaiava escrever alguma coisa antes? Conta pra gente. Eu sempre escrevi muito, na verdade. Eu tenho uma necessidade importante pra mim de fazer essa fotografia de um tempo e de sentimentos. Então, quando você entra no meu bloco de notas, tem coisas muito aleatórias, assim. Ontem mesmo eu escrevi uma coisa, assim, que quem sabe não aparece em algum lugar. Então, eu sempre tive essa coisa com as histórias. Então, por exemplo, eu tenho a história de quando um amigo meu fez a primeira declaração dele de amor para um homem. Que é uma história que para mim é muito linda. E eu tenho ela escrita, porque eu tenho. Eu não sei se um dia isso vai para algum lugar, assim. Eu tenho desde muito nova. Eu adoro essas histórias da vida real e coisas que eu sinto. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu sabia que eu tinha que unir algumas coisas. Então, de fato, foi muito trabalhoso, porque eu tinha todas as transcrições de
3 anos de podcast. Nossa. Então eu reli tudo. E aí parecia um trabalho de detetive, assim, tudo impresso, eu ia recortando e eu ia pegando com coisas minhas. Que ficavam no computador ou no meu bloco de notas. Então foi um pouco de... O início do processo do livro foi um recorte-cola. Nossa, mas você falando, dá pra ver bem o livro assim mesmo, né? Eu consigo... É perfeito mesmo isso que você fez. E eu tive a questão também, na hora que chegou esse recorte-cola, eu tive uma primeira versão. E eu tenho essa questão com a voz, né? Vocês já falamos sobre isso. Eu precisava que fosse sonoro o livro. Porque eu acho que quando a gente tá lendo, a gente a gente fala pra nós mesmos. Então, eu tinha uma coisa assim, essa frase rimou, não pode rimar. Vamos... Então, assim, esse livro, eu sei quanto tempo eu levo pra ler ele do início ao fim. São 9h30, porque eu fiz isso, tipo, umas 10 vezes. Até chegar na versão final. Doente, né? Uau, que dedicação. E você consegue ler depois? Você consegue ler ainda hoje? Eu não quero nunca mais ler o meu livro. Eu achei que em novembro faz um ano. Eu achei que eu nunca mais ia querer ler o livro. Só que tem um pouco dos dois. Porque como vai acontecer com você também, vai fazer um ano e continua me marcando, porque estão lendo. Tem trechos que eu falo, que bosta, não acredito. E tem outros trechos que eu falo... Marcela! É você mesmo! Não foi você, foi o editor, né? Isso aí deve ter sido a Diana. Mas eu vou ter que revistar o livro porque eu tô em processo de lançamento em Portugal. Então eu vou ter que reeditar. Mais 9 horas, no mínimo. Lá vamos nós. Ainda sobre o livro. O título da obra faz referência à deusa Aurora, que, segundo a cultura greco-romana, é responsável por abrir o caminho para o sol, mostrando os primeiros raios de luz da escuridão. Eu achei linda essa abertura do livro. E essa história traduz exatamente o propósito do livro, que é o de revelar a possibilidade de mudança e renovação, né, na gente. Você, além de ter pesquisas, você tem um embasamento com pesquisa, com dados, com livros, autores, pessoas reconhecidas que estudam as áreas. Você também deu muito um lado pessoal das suas experiências, de vivências suas no livro. Como foi para você, que eu acho que inclusive deu até muito mais credibilidade, eu acho mais força e credibilidade para o que você está falando, embasamento, assim. Como foi para você se expor para escrever isso e para tanta gente lendo coisas da sua vida? Imagina até você relembrando momentos do seu passado, de quando era criança, de coisas que você já viveu. Como é que foi para você isso? Eu tenho já o hábito há alguns anos de escrever as páginas matinais, né, da Julia Cameron. Então eu tinha já muitos sentimentos nus meus escritos. Mas na primeira edição do livro, o meu retorno da editora foi: Marcela, falta você. Sério? E aí eu fiz uma viagem, era aniversário da minha mãe, fomos pro Nordeste, e eu passei... E é muita coisa de mãe, né? Eu sei que você se esforçou porque você não ia à praia e ficava escrevendo. Mas é verdade. Eu fiquei só escrevendo, assim. E foi justamente o capítulo que eu falo da minha relação com o meu corpo. E aí eu lembro que eu escrevi, e aí eu dormi. Eu lembro que eu apaguei esse dia, assim. Escrevi, apaguei. Aí eu acordei de manhã, encontrei com a minha mãe no café da manhã. E eu falei, você pode ler? Pra ver se tá pessoal o suficiente? E aí minha mãe começou a chorar. Aí você falou, acertei. Aí eu falei, yes! Acho que agora temos. Fator choro de mãe. Deve ser muito difícil, né? Porque eu sei porque eu tô passando por isso agora, né? Não dei meu livro pros meus pais lerem. E aí, até agora que lançou o livro, imprimiu, e eu fiz até um videozinho no Instagram que tá bonitinho. Meu pai chora e tal. E aí, meu pai leu num dia, na mesma noite, mas minha mãe não tá conseguindo muito terminar. Ela tá falando que tá indo por partes, porque ela fala que é muito dolorido pra ela. Porque eu me exponho muito também no meu livro. Então é isso, né? De você... Acho que pra uma mãe, você Você lê ali coisas que ele passou e que você não viveu. Você tava junto, mas ao mesmo tempo você não percebeu, ou você não viveu junto com a pessoa, né? Eu acho muito difícil. Eu não conheço a sua família, tá? Mas eu vejo que você tem uma relação com a sua família um pouco parecida com a minha. Intensa. E pais que, se pudessem, protegiam a gente de tudo. Totalmente. Então, é exatamente isso. Se minha mãe pudesse, eu tava até hoje no útero, entendeu? Eu também. Então, quando ela vê essas dores, quando ela vê a questão da pressão estética, assim, minha mãe cresceu exposta ao público. Outro dia a gente tava vendo vídeo de quando ela foi atacada por um leão, que é um clássico da televisão. Eu não lembrava, eu li no livro. Ela foi atacada por um leão. E eu olhei, eu falei, nossa, minha mãe era muito magra.
Mas muito, assim, ela parecia um palitinho, assim. E ela falou, nessa época eu me achava gorda e me odiava. Então, assim, o quanto que ter crescido nesse ambiente também não prejudicou a minha autoimagem. E então ela fica se responsabilizando. E sabe que tem termos pra isso hoje em dia? Eu descobri no TikTok essa semana. Eu amo. Chama, acho que Almond Mother, uma coisa assim, mãe amêndoa. Que é isso, você nascer com uma mãe que tem um padrão de estética muito bom e que isso te influencia, entendeu? Então tem várias pessoas, depois pesquisa. Mas até como pressão, né? Às vezes você tem uma mãe maravilhosa, tipo... É a sua mãe isso, se tipo, a mãe que almoça uma salada... A sua mãe é linda. A minha mãe é linda. É muita pressão. Uma mãe que almoça uma salada e não sei o que, entendeu? Tipo isso, e aí você quer comer um cheeseburger, sabe aquela coisa? Sim. Depois pesquisa no TikTok esse termo que você vai ver vários Nossa, vídeos. vou adorar. Então é realmente... nessa relação com os pais. Nem sei mais o que a gente tava falando, mas vamos. Ficou psicanalítico. Ficou. Não pode falar não pode, Você fala muito da mulher exausta, né? Da exaustão. E a gente trabalha com redes sociais, que é um negócio que deixa a gente exausto também, por um lado. Suga muito. Não sei se você sente isso. Queria... acho que sim. Como é que é pra você se organizar e trabalhar nas redes sociais, que é um lugar que cobra muito das mulheres, de todo mundo, mas muito das mulheres, exige e traz essa exaustão, ao mesmo tempo que você tá nas redes sociais propondo que as mulheres se libertem dessas amarras, né? Como é que é essa contradição? É uma incoerência, é confuso, me deixa exausta. Mas eu comecei a praticar um pouco de um auto-perdão, assim. Então eu tenho que separar em 2 lugares. Primeiro que é a criação de conteúdo para óbvias em si, e para os 3 perfis, e para as newsletters e outras coisas. Isso aqui é meu trabalho, é minha empresa e acabou. Mas eu desloguei dos perfis. E parece que é uma coisa... Nossa, nada demais. Não, eu não recebo mais notificação de óbvias, de chapadinhas, de prazer óbvias. Sério? Sério. Eu confio Você não na fica minha curiosa? equipe. Cara, minha curiosidade tava me deixando insana, assim. Não dá pra antes de dormir você checar os DMs da óbvias, entendeu? Assim, Porque não acaba, né? Você vai de uma pra outra, não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. E isso faz 3 meses que eu desloguei. Como @Marcela, eu tive um processo meio difícil, assim, porque... Tem uma corrida louca por relevância, né? E algoritmos e outras coisas. Engajamento, tem que estar presente, aparecer muitas vezes para as pessoas também te verem. Nossa, exaustivo. E aí o hashtag publi, e aí não performou como você queria, e agora o cliente te odeia e você não vai mais trabalhar no Não, você põe em parceria paga, parece que o Instagram te joga num limbo que ninguém vai ver. É exatamente isso. Só que aí eu tive um momento que eu falei de clareza, eu falei, não, calma. Só o podcast tem mais ou menos, acho que 700 mil seguidores no Spotify. Nossa. Eu não preciso postar meu café da manhã, cara. Quem quiser me acompanhar e quiser ver que às vezes eu posto um pouquinho mais, às vezes eu posto um pouco menos, vai querer. Se não quiser, tá tudo bem. Sabe? Eu não vou conseguir criar da minha rotina de uma mulher que acorda hiper cedo, trabalha 12 horas por dia. Eu não vou conseguir produzir conteúdo que te entretenha enquanto você tá almoçando. Sabe aqueles stories que deixa ali? Você nem olha direito, né? Eu não vou conseguir. Então, isso eu pratiquei um pouco desse auto-perdão, mas eu tenho uns exercícios que eu faço. Então, por exemplo, domingo à tarde é o dia que eu faço minhas marmitas. Ai, desculpa, eu te chutei. Eu desligo o celular por umas 4 horas. Sério? É um desmame. Eu preciso fazer isso. É um desmame, porque eu tô muito ocupada. Doido. Amigo. Vamos conversar depois. Vamos conversar. Eu sou mais desapegada, então. Vamos conversar. Ainda sobre esse tema dessa pressão. Agora falando da opressão, que é para as mulheres especificamente, né? Teve uma entrevista sua que você falou: há uma luta diária para trazer o máximo de verdade para as redes e a verdade é imperfeita. Ao mesmo tempo, se você clicar no explorar do Instagram, você verá meninas que são aberrações de tão bonitas, o que acaba se tornando um lugar de opressão. Então, há a questão de como você monta a sua bolha do algoritmo, porque ela pode ser tão opressora quanto as publicidades das revistas dos anos 80 e 90, ou até mais, às vezes, eu acho. Até mais porque a gente não tinha nem ferramenta tecnológica para chegar na edição, né? Você tá assistindo o documentário da Xuxa, por exemplo, é um dente real.
ela já tem ali 30 anos, já é um rosto com algum lugar. Então, assim, Sim. tudo foi se encaminhando de forma que a gente tenha... Os recursos eram diferentes naquela época. Completamente. Eu acho que, assim, a gente precisa entender, porque o algoritmo não é um monstro fazendo como uma coisa maquiavélica. O algoritmo, ele responde ao nosso comportamento. Sim. Se você entra no seu explorar e só tem fotos de meninas, aberrações de bonitas, e que bom pra elas, mesmo assim, deve ser... Porra, fico feliz. Que muitas devem ter muitos filtros também e tal. E elas nem devem estar bem com os próprios corpos. Mas vocês tenham certeza que elas também se sentem oprimidas por outras mulheres. Sim. É uma boneca russa, entendeu? As minhas amigas mais padrão, as minhas amigas que têm corpos que, assim, nunca viram uma celulite, elas têm outras mulheres que elas gostariam de ser. Não, eu penso por mim, eu tenho 43, assim. Daí eu vejo umas fotos minhas de 20... E eu achava que eu tinha muita celulite, assim, tipo, eu falo, pô, aquela época eu achando que eu tinha celulite mesmo. Essa louca, sabe? Assim, Então, eu acho que, assim, o que a gente vê é um resultado do nosso comportamento. E eu acho que é lembrar, e é isso que é importante de desconectar. E isso que é muito perigoso dessa galera da geração Z, até mais novas, porque passa muito tempo no celular, na tela, vendo essas pessoas. Então, de repente, você é praticamente atacada por um TikTok de uma menina que tá na Rússia, sabe assim? E na nossa adolescência, eu não sei você, tinha uns amigos de prédio, as amigas da escola. Era o nível de comparação era muito menor. E aí tinha a menina mais bonita, não sei o quê, né? Sempre teve. Mas eu acho que tem a ver com desconexão também, essa opressão. Ir pra vida real e lembrar que, assim, nem elas são assim na vida real. Até eu, às vezes, vejo umas fotos minhas, tipo, que passa por edição, não de mudar meu nariz, minha boca, alguma coisa, mas, sei lá, por luz, entendeu? Eu tô num shooting... vai ter uma luz que vai fazer meu nariz talvez parecer mais fino. É que meu nariz já é bem fino. Mas, tipo, que vai contornar o meu rosto, junto com uma maquiagem que já fez meu rosto ficar mais bonito, com uma roupa que é o melhor caimento do mundo, que vai parecer, sei lá, que eu sou mais gostosa, mais magra, que seja. Nem eu sou aquilo, eu sei. Então, assim, eu acho que a gente lembrar o tempo todo aquilo que eu tinha dito. Se tá todo mundo nessa corridinha do rato, sabe? Que fica naquele círculozinho, como é que você vai pular pra fora? Você vai ter que, ler um livro, sabe? O que vai fazer você se sentir mais interessante? Porque não existe a bunda que... A menina da bunda perfeita odeia a bunda dela. Então, é melhor ter uma bunda que você acha imperfeita, mas vai ficar com a sua família, sabe? Eu realmente acho que ocupa muita carga e deixa a gente muito mal. Muito mal. Sim. Agora, até uma pergunta que é um pouco curiosidade minha. Você, nas suas redes, você se direciona sempre às mulheres, né? Assim, é um conteúdo para as mulheres e tal. Você tem um público também que consome o seu conteúdo de homens? Talvez homens gays, não sei, homens héteros também. E você não acha importante, talvez, que esse conteúdo atinja também mais homens, tanto o seu livro como o seu conteúdo, para que os homens saibam mais sobre o universo feminino, por vários motivos? Cada vez mais. E eu tô amando. Cada vez mais aparecem homens, eu às vezes consigo supor alguma sexualidade, outros me falam, eles falam, oi Marcelo, eu sou um homem hétero. Geralmente nenhum gay me avisa que é gay, mas os héteros eles já vêm tipo assim, só pra você saber, eu boto todos os meus amigos pra escutar. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal, porque vários começam a escutar o podcast porque a irmã escuta e coloca no carro, a namorada. Nos lançamentos sempre tem uns namorados meio... Tem meio medo de mim, né? Não, eu imagino. Medo, acho que de associarem que escutam você, não sei o que, a serem gays, né? Essa masculinidade frágil, que ter interesse pelo universo feminino de alguma forma... pode significar que eles são gays. E aí eu sempre digo pra ele, bom, se você é hétero, eu espero que você siga Prazer Óbvias, pra você ser um homem melhor. Porque assim, é um processo, não adianta só a mulher, ela se reinventar, ela se ver o seu lugar, né, ela se valorizar. O homem, eu acho que o homem também tem que passar por esse processo de ver a mulher com outros olhos também, né? Porque se você continuar vendo da maneira que você via lá atrás, nem vocês vão conseguir se relacionar direito. Isso é muito comum em relacionamento amoroso, heterossexual. Você vê a mulher fazendo terapia, fazendo acupuntura. Mentira. Homeopatia.
Mas de verdade, assim, as mulheres que entram nesse processo e quando elas olham, elas estão tentando fazer o processo pelos dois. Exatamente. Eu também acho. E a relação vai pro buraco, porque você não vai conseguir curar outra pessoa, fazer a outra pessoa se questionar sobre as coisas que são importantes. E eu acho que isso, no mundo gay, deve ser mais difícil ainda. Porque, independente de sexualidade, os homens, de uma forma geral, têm preconceito com terapia, com, sabe? Tem um lugar de masculinidade tóxica pesado, independente, né? Com certeza. E então, assim, eu acho que eu quero que cada vez mais homens escutem, leiam, mas eu vou sempre me direcionar às mulheres, não vai ter jeito. Entendi. É uma curiosidade, não saber. A gente estava debatendo isso antes de você chegar. Marcela, você fala, até continuando um pouquinho isso, você fala assim, que talvez o maior sinal de que você está no caminho certo como mulher é ser chamada de egoísta. Que é isso, né? Porque eu acho que nós somos educadas desde criança, assim, sabe? Pra ser isso, a mulher é a benevolente, ela é a que abre mão, ela é a que é carinhosa. A mulher acaba sendo aquela que une a família, né? Então, no fim, tem essa carga. E não só a mulher é criada assim, mas o homem é criado assim também pra ver a mulher com esses olhos. Então, eu acho muito bacana quando o conteúdo realmente tem que ir pros dois, né? Porque a mudança de paradigma tem que vir dos dois lados, né? Quantos homens dão conta de estar com uma mulher que pensa nela mesma em alguns momentos e se coloca em primeiro plano? É desafiador. E ela é vista como egoísta mesmo, né? Porque fala, como assim ela se colocou no primeiro lugar, né? É complicado, assim, eu tava conversando com um amigo meu e ele tava falando sobre como os homens, hétero, branco, enfim, um recorte, mas eles não têm amigos. Eles têm parceiro de balada, parceiro de bar, eles têm o cara do futebol, eles têm os colegas de trabalho, mas eles não têm, muitas vezes, um amigo que eles possam ser vulneráveis. Não, porque a masculinidade frágil não permite isso. Que você possa chorar e falar, cara, puta, tive um dia de merda, cara. Sim. Tô realmente magoado que essa mulher terminou comigo. E que, na maior parte das vezes, isso acaba sendo transferido pra parceira. Ou até parceiro, né, nesse caso. Mas olha a carga que a gente recebe, então, na relação. Então, a gente tem que cuidar, feito uma mãe. A gente tem que acolher, feito a melhor amiga. A gente tem que transar, feito o melhor sexo da vida deles. A gente precisa... É muito pesado o papel da mulher hoje numa relação amorosa, uma relação afetiva, heterossexual. Então, assim, quando eu falo dessa questão do egoísmo, eu não tô falando para mulheres abandonarem tudo. Apesar de toda a assinatura de livro, eu tenho um papelzinho que eu vou contando palitinhos para quantas mulheres chegam e falam que terminaram um relacionamento. Eu imagino. No podcast do livro. O meu recorde foram 30. Nossa. Mas é muito interessante, você falou da amizade, realmente é algo muito real. Tanto é que é engraçado, assim que eu me assumi gay, eu comecei a namorar, e quando eu tive crise no namoro, eu não tinha amigo gay ainda, porque eu não vivia num universo que não existiam gays, em tese. E eu não tinha pra quem ligar, muito. Tipo assim, eu não tinha amigos pra quem ligar. Então, tenho duas amigas super amigas, era só elas que eu ligava pra desabafar, assim, entendeu? Porque não existe esse... A pessoa não ia me entender, se ligar chorando, falar, que é isso, meus amigos héteros, que é isso? Só que viadagem é essa, sabe uma coisa Se assim? mostrar vulnerável, não existe falar de sentimentos, não tem nem espaço, muito, né? Não. E você sabe que tem algumas pesquisas que já conectam isso à longevidade? Então, como as mulheres cultivam melhor suas amizades, e talvez, é um assunto meio polêmico, mas a gente pode trazer, ter amizades faça mais bem para a saúde do que um relacionamento amoroso, seja também por isso que as mulheres vivem mais. Mas o amor porque elas também... se cuidam. A amizade também é um tipo de amor, né? É um amor diferente. Eu não tenho a menor dúvida, como mulher recém-separada, de que, assim, você ter amigos que contam como família, talvez seja a coisa mais importante da sua vida. Sim. Não, é muito bom. Né? É isso, e eu entendi. Passei a valorizar muito essas amizades ainda mais, sabe? Paula e Tereza, obrigado por existir. Que amor. Beijo pra vocês. Beijo. E já que o nome do podcast aqui é Daria um Livro, a gente quer saber se você tem alguma história na sua vida, algum podcast, algum seguidor que falou com você, que você acha que daria um livro, assim, uma história marcante, que você acha legal de compartilhar com a gente. Nossa! Eu devia ter me preparado o que vem pra na sua isso, cabeça, né? assim.
A gente brinca que a gente vai começar a avisar antes, a gente esqueceu. Porque quando a gente fala, a pessoa fala, uau, Socorro. pera. Cara, Tempo. uma das minhas histórias favoritas, mas, gente, é absurda, tá? É engraçada, é mais tipo, que história é essa, Sim, porra, mas a gente adora isso. Eu vou fazer um expose da minha prima, que é também minha melhor amiga, canceriana, do dia que ela decidiu, do nada... Na verdade, não é do nada. Ela é uma médica que estava no front do Covid. Então, assim, acho que ela tinha muita coisa acontecendo na cabeça dela. E ela resolveu que ela ia fazer uma caminhada interestadual no Paraná de mais ou menos 4 dias. E tudo dá errado. Ela esquece a lanterna. Aí, foi a primeira vez que ela comeu abacate. Não fez bem pro intestino dela. E acaba com um convite pra uma homenagem. Que ela não fez, em defesa da minha prima. Mas é uma das melhores histórias da minha vida. Eu adoraria ler uma crônica, tipo, de rolar, de rir sobre a história da minha prima. Desculpa, Fabiana. Adorei, quero depois saber mais detalhes. Não, a gente faz esse vinho, porque minha prima é uma pessoa maravilhosa. Maravilhoso. Ai, e agora a gente entra numa parte do podcast que todo mundo ama, que são indicações de livros. Então a gente queria saber de você, que livros você amou, ou que você acha que todo mundo deveria ler, aqueles que você indica pra todo mundo, assim, livros que te marcaram. Bom, eu tenho muita dificuldade com 2 coisas. Lembrar nomes e falar, esses são os meus favoritos. Eu também. Favorito não existe, eu sempre falo isso. Não tem nada favorito. Não tem nada. Não faço a menor ideia. Comida, não faz isso filme, comigo. socorro, sai correndo. Exato, eu saio correndo. Eu vou falar de cara os que me vieram à cabeça. Isso. Pra mim foi muito marcante ler, pois eu fiz o texto de abertura de Quando Deus Era Mulher. Pra mim é um livro, enfim, de não ficção, justamente que conta essa história sobre quando as deusas eram mulheres e como que essa parte da nossa história foi apagada. Então, mas é um livro bem histórico, assim, é quase, sei lá, estudantil. Técnico. Exatamente. E você cita ele, inclusive, no livro. Você vê fóssil, assim, mas pra mim foi muito importante. Muito importante, porque, sabe, você questiona o que é normal e o que não é. E aí você fala, cara, o que aconteceria, né? Que nem em Barbie, quando eles falam, é dominado por homens e cavalos. Se fosse dominado por, de fato, mulheres, sabe? Aliás, você viu com Barbie, quando Deus era mulher. Que é a Barbie Land. Exato. Não, gente, esse filme tem umas coisas engraçadas. Só lembrei. Porque ela é a deusa. Eu adoro quando... da Barbie Land. Quando ela chega no mundo real e ela vê um placar com as Miss, ela fala, a Suprema Corte! Cara, muito bom! Olha, eu ri e eu chorei com esse filme, então assim... Ai, mas acho que as pessoas estão analisando demais esse filme, chega. Sim. Aliás, eu vou gravar amanhã uma análise, mas vai ser legal, vai ser com a Andrada Float. O segundo livro que me veio à cabeça agora foi O Parque das Irmãs Magníficas. Nossa, é maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Camila Souza Viola. Você me deu e eu não li ainda, preciso ler. Eu ri, eu chorei. Cara, eu devorei esse livro. Sabe essa coisa que você fica enrolando? Esse me deu insônia do quanto eu não queria parar. Aí, já que eu já falei muito de Helena Ferrante, eu vou falar do Domênico Starnone, porque eu gosto como a literatura ainda permite a verdade, ainda permite essa nuance entre ninguém é herói, ninguém é realmente vilão. E eu acho que ambos sabem trazer o lugar mais cru e verdadeiro do ser humano. E é muito, muito gostoso de se ler. Então pronto, foram 3. Agora vamos para uma outra parte que é muito adorada aqui no programa, que é o ping-pong literário. A gente faz uma pergunta rápida, você responde o que vier na cabeça, tá? Um personagem histórico que te inspira. Histórico? Tipo, da história da humanidade. Uma pessoa, uma celebridade. Nossa, que difícil, gente. Calma, o quão profundo tem que ser? Não, pouquíssimo. Taylor Swift pode ser. Cara, eu tô muito inspirada pela Xuxa recentemente. Tá ótimo. Um livro que você gostaria de ter escrito? Todos da John Didion. Ela é maravilhosa. Uma grande inspiração na sua vida. Minha mãe. Um bom filme ou série que você assistiu recentemente? Barbie? Os Outros. Eu tô viciada. Eu não assisti. Muito bom.
Um destino inesquecível. Atacama. Nossa, eu amo, eu fui 2 Maravilhoso. vezes. Meu Deus, eu tô Socorro. louca pra ir de novo. Eu quero fazer a travessia agora, até tava Eu falando disso também. ontem. Posso falar? Eu também. Eu não. Bom, comecei falando de um podcast sobre silêncio, trago de novo. Eu nunca ouvi um silêncio tão bonito Gente, quanto aquele do lugar deserto. é uma coisa impressionante, aquelas paisagens. O céu, tudo. Nossa. Tem uma energia energia, diferente. socorro. Uma comida que você ama. Pão de queijo. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Aurora. Seu gênero literário favorito. Não ficção, escrito por mulheres. O que você tá lendo agora? Eu tô lendo. Que eu odeio que eu sou assim. É um livro de psicanálise, sentimento das coisas. Gente, Da Ana socorro. Sui? Não. É de uma francesa, genial. Ai, esqueci. Tudo bem. Deixa eu mentir. Deixa eu pegar algum que tá na minha lista. O anterior que você leu. O anterior que eu li foi o outro da Camila Souza, que tem um título mais bonito. Que é de contos? Isso. Não sei. Não. Camila Souza Vilada, um que é uma coisa meio azul com A umas- vida secreta. Não, Esse é o que você tá lendo? isso. A vida secreta das emoções. Eu sei qual que é, eu ia falar, mas... Graças a Deus, Faltou. lembrei. E qual vai ser a sua próxima leitura? Minha próxima leitura eu tenho tudo bem planejado, né? Tem esse livro que todo mundo tá falando pra eu ler, porque eu tô com saudade de alguma coisa mais leve e devorável, que é esse livro que é Amanhã, Amanhã e Amanhã. Você leu, li. amigo? E aí? É legal. É uma coisa mais geek, assim, tem um universo de videogame. Ah, não gosto. É, não sei se é muito a sua cara. É, eu acho que eu vou pular pro próximo, porque eu tenho alternado leituras mais longas com... Gente, eu tô muito ruim de nome. Eu tenho a caixa dela de colecionável. Annie Ernaux. Annie Ernaux, Ernaux. maravilhosa. Eu alterno Você vai com Annie gostar. Ernaux. Você vai gostar. Então eu vou um já atrás li, do outro. Não, então eu vou um atrás do outro. Maravilhosa. E aí, tipo, é um longo e um curtinho dela. Porque senão eu E a só gente quero vai te dar ficar com um ela. presentinho toda vez, a gente dá um livro, pode ser sua próxima leitura, Sim. mas você ainda que você vai ganhar meu livro também, que também pode ser sua próxima Gente, leitura. vou sair daqui muito mimada. Ó, mas talvez você já tenha lido. Se você já tiver lido, eu vou te dar uma outra indicação, aí você troca. Tá bom. Obrigada, gente. Vocês são os amores. E muito inteligentes. Eu já li, mas amo. Tá. Leiam. Porque tem muito a ver com essa coisa. tem. Então você vai muito. sair, você vai lá aqui na livraria, você vai trocar pelo caderno. Vamos só mostrar qual que é, né? É o A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, que É inclusive já muito veio bom. aqui, e que fala muito disso, né? Do papel Ela já da veio mulher aqui, na tipo. sociedade e tal. E aí, você vai trocar pelo Caderno Proibido, Tá. da Aurora... Ai, deixa eu pegar aqui. Caderno Proibido. Caderno Proibido. Que eu tô doido pra ler e tem tudo a ver. E eu já não li, mas sei que eu vou gostar e você também. Eu Que vou... fala muito disso do papel da mulher na Itália, uma coisa meio Itália? ferrante. Aí lá vem. É, Já- aqui já da me- Alba de Céspedes. Alba de Céspedes. Esse daqui. Tá fazendo super Olha que sucesso. linda a capa. É. Então você vai gostar, tá? Você vai trocar por ele. Amei. Mas é isso, né? Quando a pessoa é leitora, a gente corre esse risco. Então Senão a gente acertou, né? Tô. Exato. Não, eu amo esse livro. exatamente. E o filme é bom também, viu? É com o Gregório do Sim. Vivier. É legal. Com a Fernanda Torres. Não, Não. com a... Fernanda Não. Montenegro. Montenegro. É, Montenegro. Sorry. Não, acho que elas estão em paz com isso. Muito obrigado, Marcela, pela sua participação aqui. Foi maravilhosa. Eu que Demos muita agradeço. risada, aprendemos. Você tem um conteúdo maravilhoso. Quem não conhece ainda, óbvio que eu acho difícil, conheça, inclusive os homens. E também queria fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal da produção On The Nose, da edição Space House e também a assistência da Catarina Matavelli. Obrigada, Marcela. Obrigada a vocês que acompanharam mais um episódio do Daria um Livro. Toda terça-feira um episódio novo. Até terça-feira que vem. Muito obrigada, gente. Foi delicioso. Amamos. Beijo. Tchau, tchau.